3 da manhã. O horário em que ela trancava todas as portas, fechava todas as cortinas e se recusava a pronunciar uma única palavra de oração. Kathryn Kuhlman curou milhares, fez paralíticos caminharem, devolveu a visão aos cegos. Mas havia algo nas primeiras horas da madrugada que a aterrorizava mais do que qualquer doença terminal. Algo que ela nunca contou para ninguém, nem para seus assistentes mais próximos, nem para os pastores que a veneravam como santa. E hoje, você vai descobrir o que ela sabia. Porque existe uma razão pela qual 3 da manhã é chamada de a Hora do Medo. Uma razão que vai muito além das superstições populares. Uma razão que uma das mulheres mais poderosas do cristianismo moderno levou para o túmulo. Mas antes de continuarmos, preciso que você entenda uma coisa. O que vou te revelar não está em nenhuma biografia oficial. Não foi mencionado em nenhum documentário sobre ela. E certamente não foi pregado em nenhuma de suas reuniões de fé. Porque algumas verdades são perigosas demais para serem compartilhadas publicamente. Kathryn Kuhlman nasceu em 1907, numa família simples de origem religiosa do interior. Nada em sua infância sugeria que ela se tornaria uma das evangelistas mais controversas da história. Mas algo mudou quando ela completou 16 anos. Foi numa noite de verão. Chuva torrencial caía do lado de fora. A casa estava em silêncio absoluto. E então, ela ouviu uma voz que não vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Kathryn! Não era a voz de Deus. Ela tinha certeza disso, porque a voz de Deus, segundo ela sempre dizia, traz paz. Esta voz trazia algo completamente diferente. Terror. Ela olhou para o relógio. 3h15 da manhã. E foi nessa mesma noite que ela fez sua primeira oração verdadeiramente poderosa. Uma oração que curou sua irmã de uma febre que os médicos consideravam fatal. Mas havia um preço. Durante os próximos 60 anos de ministério, Kathryn Kuhlman realizaria curas inexplicáveis que desafiariam a medicina moderna. Pessoas desenganadas pelos melhores hospitais sairiam de suas reuniões completamente curadas. Os médicos não conseguiam explicar. Os céticos ficavam mudos. E os religiosos a chamavam de escolhida de Deus. Mas ela sabia a verdade. Cada milagre custava algo que ela nunca admitiu publicamente. Cada cura deixava uma marca invisível em sua alma. E cada noite, pontualmente às 3 da manhã, algo vinha cobrar o preço. Você já se perguntou por que tantas pessoas morrem exatamente às 3 da manhã? Por que é nesse horário que acontecem mais acidentes inexplicáveis? Por que é nessa hora que crianças acordam gritando de pesadelos que não conseguem lembrar? Kathryn sabia. E o que ela descobriu mudou completamente a forma como ela enxergava seu próprio dom. Durante suas primeiras cruzadas nos anos 40, ela mantinha uma rotina rígida. Acordava às 5 da manhã para a oração. Estudava a Bíblia até às 7. Tomava café da manhã em silêncio. E passava o dia inteiro preparando-se espiritualmente para as reuniões noturnas. Mas havia uma regra que ela nunca quebrava. Jamais. Entre 2 e 4 da manhã, ela permanecia em silêncio absoluto. Sem oração, sem leitura bíblica, sem qualquer atividade espiritual. Seus assistentes achavam que era apenas um horário de descanso. Uma pausa necessária na rotina intensa de uma evangelista itinerante. Eles não sabiam que ela passava essas 2 horas, trancada em seu quarto, sentada numa cadeira de costas para a janela, segurando uma imagem de Cristo tão apertado que deixava marcas em suas palmas, esperando que o horário passasse. Porque às 3 da manhã exatamente, algo acontecia. Algo que ela nunca conseguiu explicar completamente, nem mesmo para si mesma. Era como se todas as orações que ela havia feito durante o dia voltassem distorcidas. Como se todas as curas que ela havia realizado criassem uma espécie de repercussão espiritual. Uma vibração sombria que ressoa no horário em que o limiar espiritual fica mais fino. E esse eco não trazia apenas bênçãos. Durante uma cruzada em uma cidade grande nos Açores, Iowa, em 1952,
algo aconteceu que mudou tudo para ela. Era uma noite particularmente poderosa. 3 paralíticos haviam voltado a andar. Uma mulher surda desde o nascimento começou a ouvir. E um menino com câncer terminal teve todos os tumores desaparecidos instantaneamente. Catherine estava exausta, mas radiante. Sentia que estava no auge de seu ministério, que Deus estava usando-a de uma forma extraordinária. Ela voltou para o hotel às 2 da manhã, tomou um banho quente, ajoelhou-se ao lado da cama para agradecer por mais uma noite de milagres. E foi então que percebeu. O relógio marcava 2h58. Ela tinha 2 minutos para terminar sua oração antes das 3 da manhã. 2 minutos antes que aquilo chegasse. Mas algo estava diferente naquela noite. A oração não queria terminar. As palavras continuavam fluindo de sua boca como se tivessem vida própria. Como se algo dentro dela se recusasse a parar de falar com o divino. E então o relógio bateu 3 horas. E Kathryn Kuhlman descobriu por que algumas orações nunca devem ser feitas em determinados horários. O que aconteceu naquele quarto de hotel mudou completamente sua compreensão sobre o poder que fluía através dela, sobre o preço real dos milagres e sobre por que certas horas da madrugada devem permanecer em silêncio. Porque ela percebeu que não estava apenas canalizando bênçãos, estava abrindo portas. E algumas portas, uma vez abertas às 3 da manhã, nunca mais se fecham completamente. A partir daquela noite, Kathryn instituiu uma regra que seguiria pelo resto da vida. Uma regra que ela nunca explicou para ninguém, mas que cumpria com disciplina militar. Às 2h45 da manhã, independente do que estivesse fazendo, ela parava tudo, guardava a Bíblia, fechava os olhos e esperava em silêncio absoluto até às 4 da manhã. Seus assistentes notaram a mudança, mas nunca questionaram. Era Kathryn Kuhlman. Se ela tinha seus métodos, eles funcionavam. Os milagres continuavam acontecendo. As multidões continuavam sendo curadas. Mas algo havia mudado no olhar dela. Uma sombra que não existia antes. Uma vigilância constante. Como se ela soubesse que estava sendo observada por algo que os outros não podiam ver. E talvez mais perturbador, ela começou a sussurrar algo diferente durante suas orações públicas. Frases em latim que ninguém conseguia traduzir. Palavras que pareciam mais proteção do que louvor. Como se ela estivesse construindo barreiras espirituais em vez de pontes. Durante uma entrevista em 1965, um jornalista perguntou sobre sua rotina de oração. Kathryn hesitou por um momento que pareceu eterno. Seus olhos se desviaram para atirar a janela. E então, ela disse algo que ninguém entendeu na época. Existem horários em que até mesmo Deus prefere que permaneçamos em silêncio. O jornalista riu, pensando que era uma piada. Mas Kathryn Kuhlman não sorriu. E naquela mesma noite, ela escreveu algo em seu diário pessoal. Algo que só foi descoberto décadas depois de sua morte, quando seus pertences foram doados para uma biblioteca teológica. Uma única frase, repetida 37 vezes na mesma página. Eles vêm às 3. Eles sempre vêm às 3. Quem eram eles? E o que queriam com uma das mulheres mais ungidas de sua geração? A resposta está conectada com algo que os teólogos medievais conheciam muito bem, mas que a igreja moderna prefere ignorar. Algo sobre o horário em que Cristo morreu na cruz, sobre o momento exato em que o véu do templo se rasgou, e sobre o que isso abriu, além do acesso à salvação. Porque, quando Jesus expirou às 3 da tarde, criou-se um precedente espiritual. Um momento de transição entre os mundos que se repete exatamente 12 horas depois, às 3 da manhã, a hora em que o limiar espiritual se torna mais tênue, em que as orações ganham um poder diferente, mais intenso, mais direto e infinitamente mais perigoso. Kathryn Kuhlman descobriu isso da pior forma possível. E o que ela viu naquela noite em Cidade Grande, no Solcorsiwa, mudou para sempre sua relação com o sobrenatural. Pause. Respire fundo. Sinta o peso do que você acabou de descobrir.
Comente uma palavra, apenas uma, que define o que está passando pela sua mente agora. Porque o que vem a seguir vai conectar todos os pontos de uma forma que você nunca imaginou e vai revelar por que Kathryn Kuhlman levou esse segredo para o túmulo. A verdade sobre aquela noite em Cidade Grande, no Zephyrhills, foi registrada em detalhes no diário pessoal que ela mantinha trancado numa gaveta secreta de sua escrivaninha. Um diário que sua família encontrou apenas 3 dias após seu funeral, em 1976. As páginas correspondentes àquela noite estavam rasgadas, todas, exceto uma. E nessa página, escrita com uma caligrafia trêmula, que mal parecia a dela, estava a descrição mais perturbadora já registrada por uma pessoa de fé. 30 AM. Eles vieram. Todos eles. Aqueles que eu curei. Mas também aqueles que eu deveria ter deixado partir. Kathryn Kuhlman descobriu algo que nenhum evangelista antes dela havia percebido. Algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre vida, morte e o preço dos milagres. Cada pessoa que ela curava deixava uma marca espiritual, uma conexão, um fio invisível que a ligava àquela alma para sempre. E às 3 da manhã, quando o divisor entre o físico e o espiritual se torna transparente, todas essas conexões se ativam simultaneamente. Naquela noite específica em Cidade Grande, no Zephyrhills, depois de curar centenas de pessoas numa única reunião, o peso de todas essas conexões se tornou fisicamente visível. Ela viu rostos na parede, vozes sussurrando seu nome, mãos se estendendo através de dimensões que não deveriam existir. Mas o mais aterrorizante não eram os curados que vinham agradecer. Eram aqueles que ela havia curado, mas que já haviam morrido depois. Porque Kathryn Kuhlman descobriu que os milagres não são transferências de energia, são empréstimos. E toda dívida espiritual precisa ser cobrada eventualmente. A mulher surda que ela curou em 1951 havia morrido num acidente de carro 2 anos depois. Mas às 3 da manhã, ela ainda estava lá, sussurrando gratidão com uma voz que ecoava de além-túmulo. O paralítico que voltou a andar após suas orações havia falecido de um ataque cardíaco em 1960. Mas ele continuava visitando-a todas as madrugadas, mostrando seus passos impossíveis numa dança etérica que durava exatos 60 segundos. E a criança com câncer, aquela primeira cura que ela realizou aos 16 anos, sua própria irmã. Sua irmã havia morrido 3 meses depois do milagre. Não de febre, mas de algo que os médicos não conseguiram explicar. Como se a vida tivesse sido emprestada temporariamente e depois reclamada com juros. Kathryn Kuhlman percebeu que não estava simplesmente canalizando o poder divino. Estava redistribuindo destinos. E cada redistribuição criava um débito espiritual que se acumulava como sombras em sua alma. Às 3 da manhã, todas essas sombras ganhavam forma. Todas essas dívidas vinham ser pagas. E Kathryn Kuhlman era forçada a enfrentar a verdade que nenhum pregador ousa admitir. Alguns milagres são roubos disfarçados de bênçãos. A partir daquela descoberta, ela desenvolveu um sistema. Uma forma de minimizar o impacto dessas visitações noturnas. Primeira regra: nunca orar por mais de 50 pessoas numa única noite. Mais que isso, e o peso das conexões se torna insuportável. Segunda regra: sempre verificar a hora antes de iniciar qualquer oração de cura. Se fossem 2h30 da manhã ou mais tarde, a oração deveria ser adiada para o dia seguinte. Terceira regra: manter sempre uma imagem de Cristo benzida pelo próprio Papa em contato direto com a pele durante todas as madrugadas. Não como símbolo religioso, mas como âncora espiritual. E a quarta regra, a mais importante de todas: jamais, sob nenhuma circunstância, permitir que alguém mais estivesse presente durante suas vigílias das 3 da manhã. Porque ela descobriu que as visitações não se limitavam a ela. Qualquer pessoa próxima durante esses momentos também se tornava visível para aqueles que vinham cobrar. E nem todos os visitantes vinham em paz. Durante uma reunião de fé em Los Angeles,
Seu assistente mais próximo, um jovem pastor chamado David Verzilli, decidiu verificar se ela estava bem numa dessas madrugadas. Ele encontrou a porta trancada. Bateu suavemente. Não houve resposta. Preocupado, ele usou a chave reserva que carregava para emergências. O que ele viu quando abriu aquela porta mudou sua vida para sempre. Kathryn Kuhlman estava sentada no centro do quarto, completamente imóvel. Seus olhos estavam abertos, mas ela não piscava. Suas mãos seguravam a imagem de Cristo tão apertado que sangue gotejava entre seus dedos. E ao redor dela, havia pessoas, dezenas delas. Pessoas de todas as idades, de todas as épocas, formando círculos concêntricos ao redor de sua cadeira. Algumas brilhavam com uma luz suave, outras pareciam feitas de sombra pura. Todas sussurravam a mesma palavra repetidamente: obrigado. Mas nem todas pareciam gratas. David ficou paralisado. Não conseguia se mover nem falar. E então uma das figuras, uma mulher idosa com roupas dos anos 20, virou-se para ele e sorriu. Não era um sorriso de bondade. Era um sorriso de reconhecimento. Como se ela soubesse exatamente quem ele era e o que ele representava para Kathryn Kuhlman. A mulher começou a caminhar em direção a ele. Seus passos não faziam som algum no carpete. E a cada passo que dava, David sentia como se algo dentro dele estivesse sendo puxado para fora. Foi então que Kathryn Kuhlman sussurrou, sem mover os lábios: saia, agora, e nunca mais volte às 3 da manhã. David correu, trancou-se no quarto e passou as próximas 2 horas em oração, rezando todas as orações que conhecia. Na manhã seguinte, Kathryn Kuhlman agiu como se nada tivesse acontecido. Mas David percebeu algo diferente. Ela estava mais pálida, mais frágil, como se parte de sua energia vital tivesse sido sugada durante a noite. E quando ele olhou para as próprias mãos, descobriu algo que o aterrorizou. Estavam ligeiramente transparentes, como se ele estivesse começando a se tornar uma das figuras que visitavam Kathryn Kuhlman todas as madrugadas. David pediu demissão na semana seguinte. Nunca mais trabalharia com evangelistas. E até o dia de sua morte, 50 anos depois, ele acordava exatamente às 3 da manhã, suando frio, sussurrando orações de proteção, porque ele havia compreendido algo que poucos compreendem. A proximidade com o sagrado também significa proximidade com seu oposto. E Kathryn Kuhlman havia se tornado um portal entre os dois. Mas ainda falta uma peça neste quebra-cabeça. E antes que eu revele essa última verdade, me diga nos comentários: o que você acha que ainda não sabemos? Qual é a peça que está faltando? Porque quando você descobrir, vai entender por que essa história mudou tudo. E vai compreender por que Kathryn, nos últimos anos de sua vida, começou a fazer algo que nenhum evangelista fez antes dela. Ela começou a ensinar as pessoas a desfazer milagres. Parece impossível, não é? Contraditório. Por que alguém que dedicou a vida inteira a curar pessoas ensinaria o processo inverso? A resposta está no que Kathryn descobriu durante seus últimos 10 anos de ministério. Uma verdade tão perturbadora que ela só compartilhava em sessões privadas, com pessoas específicas, sempre durante o dia e sempre com todas as janelas abertas. Ela descobriu que nem todos os milagres vêm da mesma fonte, e alguns eram melhor deixados desfeitos. Em 1970, uma mulher procurou Kathryn Kuhlman desesperadamente. Havia levado seu filho de 8 anos numa das reuniões de fé 3 anos antes. O menino tinha paralisia cerebral severa. Durante a reunião, aconteceu o que todos consideraram um milagre completo. O garoto se levantou da cadeira de rodas, caminhou até o palco, falou claramente pela primeira vez na vida. A multidão explodiu em celebração. A imprensa documentou tudo. E Kathryn, naquele momento, sentiu a presença divina mais intensamente do que nunca. Mas a mãe não vinha agradecer. Vinha implorar para que o milagre fosse desfeito. Porque seu filho havia mudado. Completamente. Fisicamente ele estava perfeito.
Caminhava, corria, falava com eloquência impressionante para sua idade. Mas havia algo fundamentalmente errado. Ele não reconhecia mais a família. Não demonstrava afeto. Não chorava. Não ria. Não mostrava qualquer emoção humana normal. E todas as noites, exatamente às 3 da manhã, ele acordava e ficava parado na janela, conversando com alguém que ninguém mais conseguia ver. Conversando em latim. Um latim perfeito, fluente, impossível para uma criança de 8 anos. A mãe mostrou gravações dessas conversas para Kathryn Kuhlman. E quando ela ouviu as palavras que seu próprio milagre havia produzido, seu sangue gelou. O menino não estava falando orações. Estava negociando contratos. Kathryn percebeu que havia curado o corpo da criança. Mas algo mais havia ocupado o espaço onde deveria estar sua alma original. E isso não era um caso isolado. Durante os anos seguintes, mais e mais pessoas procuravam Kathryn Kuhlman com relatos similares, familiares de pessoas que ela havia curado, mas que haviam se tornado diferentes, estranhas, como se fossem versões ocas de si mesmas. Corpos curados habitados por essências que não pertenciam a este mundo. Foi então que Kathryn compreendeu a verdade completa sobre seu ministério. Ela não estava apenas redistribuindo destinos ou acumulando dívidas espirituais. Estava criando vagas. Cada milagre genuíno de cura libera uma alma de seu corpo físico quebrado. Mas quando esse corpo é restaurado instantaneamente, cria-se um vazio, um espaço disponível. E às 3 da manhã, quando o limiar espiritual se torna transparente, outras entidades podem reivindicar esses espaços vagos. Kathryn descobriu que ela havia se tornado, involuntariamente, uma corretora de almas. E o pior, ela não tinha controle sobre quem fazia as ofertas. Por isso, ela desenvolveu o processo de desfazer milagres. Não era reverter a cura física. Era expulsar a entidade invasora e restaurar a alma original ao seu corpo. Um processo infinitamente mais perigoso do que o milagre inicial, porque exigia que ela entrasse diretamente no território daqueles que haviam feito a ocupação. E eles não entregavam suas novas moradas sem luta. O procedimento sempre acontecia da mesma forma. A pessoa precisava estar presente fisicamente. Kathryn realizava o que ela chamava de auditoria espiritual. Verificava se a alma original ainda estava acessível ou se havia sido completamente substituída. Se a alma original estivesse intacta, mas apenas deslocada, havia esperança. Se tivesse sido consumida, o processo se tornava impossível e perigoso demais para tentar. Durante uma dessas sessões, em 1973, algo aconteceu que selou o destino de Kathryn Kuhlman. Uma adolescente de 16 anos havia sido curada de cegueira 3 meses antes. Mas após o milagre, ela passou a ver coisas que não existiam para outras pessoas. Sombras que se moviam independentemente de seus objetos. Pessoas mortas caminhando entre os vivos. E pior, ela conseguia ver o futuro de qualquer pessoa apenas olhando em seus olhos. Mas não eram visões de esperança. Eram apenas mortes, tragédias, sofrimentos futuros. A garota estava enlouquecendo. Seus pais imploraram para que Kathryn revertesse o que havia feito. Kathryn concordou. Mas quando iniciou o processo de auditoria espiritual, descobriu algo que a aterrorizou. A alma original da garota ainda estava lá, intacta. Mas havia algo mais. Algo que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma presença que a visitava todas as noites às 3 da manhã. A mesma voz que ela havia ouvido pela primeira vez aos 16 anos. A entidade que havia lhe dado os poderes de cura. E ela percebeu com horror absoluto que não era apenas uma corretora de almas. Era uma coletora. Cada pessoa que ela curava se tornava um potencial hospedeiro para a entidade que havia feito um contrato com ela décadas atrás. Um contrato que ela havia assinado sem perceber, numa noite de inverno, quando tinha apenas 16 anos. A voz que sussurrava seu nome às 3 da manhã não era um demônio aleatório. Era seu sócio. E ele estava construindo um exército. Kathryn tentou desfazer o milagre da garota.
Tentou expulsar a presença familiar que havia reconhecido. Mas quando tentou cortar a conexão, descobriu que estava cortando parte de si mesma. A entidade não estava apenas na garota. Estava em todas as pessoas que Kathryn Kuhlman havia curado ao longo de 60 anos. E estava, mais profundamente que tudo, dentro da própria Kathryn. Ela era a hospedeira original, a matriz, e todos os outros eram apenas extensões. A sessão terminou em desastre. A garota entrou em convulsões. Kathryn desmaiou. E quando ambas acordaram, algo fundamental havia mudado. Kathryn havia perdido seus poderes de cura. Completamente. Mas havia ganhado algo pior em troca. Ela podia ver, finalmente, o que realmente havia feito durante todos aqueles anos. Cada pessoa, curada, brilhava com uma luz artificial quando ela olhava para elas. Uma luz que não vinha de Deus. Uma luz que vinha do mesmo lugar que a voz das 3 da manhã. E ela percebeu que tinha uma escolha. Continuar o ministério, sabendo que estava espalhando uma infecção espiritual. Ou encontrar uma forma de desfazer 60 anos de milagres. Kathryn escolheu a segunda opção. Ela passou seus últimos 3 anos de vida numa missão secreta, rastreando cada pessoa que havia curado, tentando alertá-las sobre o que realmente havia acontecido. E, quando possível, tentando reverter os processos. Ela conseguiu ajudar algumas. Outras já haviam morrido, com suas almas originais perdidas para sempre. E muitas se recusaram a acreditar que seus milagres eram algo diferente de bênçãos divinas. Mas Kathryn perseverou, até que chegou sua própria hora de acerto de contas. Em 20 de fevereiro de 1976, Kathryn Kuhlman estava se preparando para sua última tentativa de desfazer o contrato original. O contrato que havia assinado inadvertidamente aos 16 anos. Ela havia descoberto que a única forma de quebrar um acordo espiritual dessa magnitude era através de um sacrifício equivalente ao poder recebido. E o poder que ela havia recebido havia vindo de sua própria expectativa de vida. A entidade não lhe havia dado habilidades sobrenaturais de graça. Havia emprestado décadas de futuro dela, condensadas numa capacidade de manipular energia vital no presente. Para quebrar o contrato, Kathryn precisava devolver todas as décadas emprestadas, de uma só vez. Na noite de 19 de fevereiro, ela escreveu sua última entrada no diário. Amanhã, às 3 da tarde, vou fazer a oração final. Não às 3 da manhã, quando eles estão mais fortes, mas às 3 da tarde, quando Cristo entregou seu espírito. Se houver alguma chance de redenção, será nesse momento de simetria sagrada. Se eu morrer no processo, que seja sabido que foi escolha minha, e que todos aqueles que carregam meus milagres serão libertos simultaneamente. O preço sempre foi minha própria vida. Apenas levei 60 anos para entender os termos do contrato. No dia seguinte, exatamente às 3 da tarde, Kathryn Kuhlman entrou em colapso cardíaco durante uma cirurgia de coração aberto. Ela morreu no mesmo momento em que Cristo havia morrido na cruz, 2000 anos antes, e em hospitais, casas de repouso e lares ao redor do mundo. Pessoas que haviam sido curadas por ela ao longo de décadas relataram a mesma experiência. Às 3 da tarde de 20 de fevereiro de 1976, eles sentiram algo saindo de seus corpos. Uma presença que havia habitado neles por anos, às vezes décadas. Simplesmente se foi. Alguns perderam suas curas físicas no processo. Voltaram a ser cegos, surdos, paralíticos, mas todos relataram a mesma sensação. Pela primeira vez desde seus milagres, sentiam-se completos novamente. Sentiam-se como eles mesmos. A garota de 16 anos, que havia sido o último caso de Kathryn, acordou naquele dia sem conseguir ver o futuro nas pessoas, sem enxergar sombras que não deveriam existir. Ela havia voltado a ser uma adolescente normal, cega, como era antes do milagre, mas completamente ela mesma. E pela primeira vez em 3 anos, ela sorriu genuinamente.
porque ela entendeu o que Catherine havia descoberto tarde demais. Alguns preços são altos demais para serem pagos, mesmo por milagres. E às vezes, o maior milagre de todos é ter a coragem de desfazer o que pensávamos ser uma bênção. Hoje, quando você acordar às 3 da manhã, lembre-se desta história. Lembre-se de que nem tudo que brilha é sagrado, nem tudo que cura é divino, e nem todo o poder que nos é oferecido vale o preço que cobrará de nossa alma. Kathryn Kuhlman passou 60 anos aprendendo essa lição, e seus últimos 3 anos ensinando para quem estava disposto a ouvir. A verdade mais difícil de todas. Às vezes, a maior fé é dizer não aos milagres. E às vezes, o maior amor é desfazer o que fizemos com as melhores intenções. 3 da manhã, o horário em que ela finalmente encontrou paz, porque foi quando aprendeu que o silêncio, às vezes, é a oração mais poderosa de todas.